A maioria dos homens passa a vida confuso, procurando amor, validação e felicidade nas mulheres, apenas para acabar de coração partido, usados ou presos. Mas há 200 anos, um filósofo chamado Arthur Schopenhauer expôs a verdade crua sobre a natureza feminina. Verdades tão brutais que a maioria dos homens recusa-se a aceitá-las. No final disto, verás exatamente onde foste enganado e como finalmente retomar o controlo. Portanto, presta atenção porque, e o que estás prestes a ouvir, não é apenas controverso. É a chave perdida que a maioria dos homens nunca compreenderá. Schopenhauer não acreditava em contos de fadas. Ele via o amor pelo que realmente é. Não um vínculo espiritual, não o destino, mas um truque biológico, uma ilusão implacável projetada pela natureza para um único propósito: a reprodução. Eis a verdade desconfortável. Quando sentes aquela atração elétrica, aquele desejo obsessivo, aquela convicção de que ela é a única, o teu cérebro não está a conectar-se com a alma dela, está a calcular. Subconscientemente a avaliar fertilidade, compatibilidade genética, vantagens de sobrevivência. E a atração das mulheres funciona da mesma maneira, apenas com prioridades diferentes. Schopenhauer escreveu: o amor é o objetivo final de quase todo o esforço humano. É mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Mas ele não quis dizer isto romanticamente. Quis dizer como uma armadilha, um alto químico fugaz que desaparece no momento em que serve ao seu propósito. Pensa nisto. Quantos homens se destruíram por uma mulher que depois foi embora sem pensar duas vezes? Quantos casamentos desmoronam assim que a paixão evapora? Isto não é coincidência. É o projeto da natureza. As mulheres não escolhem os homens com base na justiça, lealdade ou mesmo na lógica. Elas seguem um programa de seleção antigo, programado para buscar estatuto, segurança e superioridade genética. A devoção de um homem não significa nada se ele não puder fornecer isso. Schopenhauer viu isto claramente. As mulheres raramente são guiadas pela razão. Elas são governadas pelo instinto e emoção. Isto não é misoginia, é observação. Observa as aplicações de encontros, onde 80% das mulheres competem pelos 20% melhores dos homens. Observa os tribunais de divórcio, onde o compromisso é recompensado com ruína financeira. Observa a história onde reis morreram por amantes que os traíram. O padrão não muda, porque a biologia não muda. A maioria dos homens acredita que o amor é mútuo, que se sacrificarem o suficiente, se importarem o suficiente, provarem o seu valor, serão recompensados. Mas Schopenhauer advertiu: para ser amado, não se deve ser apenas justo, mas inteligente. As mulheres não se apaixonam por bondade, apaixonam-se por força, não apenas física, mas social, financeira, psicológica. É por isso que o tipo porreiro acaba em último, não porque seja indigno, mas porque não entende o jogo. Ele pensa que o amor é conquistado através do serviço. As mulheres, por instinto, são atraídas por homens que não precisam de servir. Já reparaste como as mulheres perdem o interesse depois de terem conquistado um homem? Como a perseguição se inverte. Schopenhauer chamou a isto a tragédia da posse. A emoção não está em ter, está em conquistar. Uma vez que a conquista termina, a biologia segue em frente. É por isso que os homens que se apegam demasiado, que fazem dela o centro do seu mundo, inevitavelmente a veem partir. Mas eis a reviravolta. Isto não é culpa das mulheres, é da natureza. E o homem que entende isto deixa de culpar. Ele começa a elaborar estratégias. A lição de Schopenhauer não é odiar as mulheres, é vê-las claramente, reconhecer que o amor não é uma fantasia, é uma negociação. E o homem que negocia a partir da fraqueza perde todas as vezes. Mas isto é apenas o começo, porque a próxima verdade é ainda mais sombria. Ela explica por que os homens modernos estão a ser superados em todas as áreas e como mudar o jogo. Porque o que vem a seguir é onde a maioria dos homens percebe que foi enganada durante toda a vida. Schopenhauer viu o que a maioria dos homens hoje ainda se recusa a admitir. As regras de atração não são justas, não são lógicas e certamente não estão a teu favor.
Enquanto a sociedade moderna prega a igualdade, a biologia opera sob um conjunto diferente de leis. E o homem que ignora isto já perdeu. Eis a brutal realidade. As mulheres detêm a alavancagem final nos relacionamentos, não porque sejam cruéis, mas porque a natureza as projetou para serem seletoras. Desde o momento em que a puberdade chega, o valor de uma mulher no mercado sexual atinge o pico, enquanto o de um homem deve ser construído através de luta, estatuto e sobrevivência. Schopenhauer disse claramente: as mulheres são adequadas para serem as enfermeiras e professoras da nossa infância pelo próprio facto de que elas mesmas são infantis, frívolas e míopes. Ele não estava a insultá-las. Estava a destacar uma verdade evolutiva. A juventude e beleza de uma mulher são a sua moeda, e ela instintivamente sabe como gastá-la. Olha à tua volta. O homem médio hoje está a afogar-se num paradoxo. É orientado a ser emocionalmente vulnerável, enquanto as mulheres ainda perseguem dominância. É envergonhado por querer masculinidade tradicional, enquanto os alfas fortes ainda dominam as aplicações de encontros. Trabalha até a exaustão, fornecendo num sistema que o recompensa com tribunais de divórcio e testes de paternidade. Schopenhauer advertiu sobre isto séculos atrás. As mulheres são diretamente adequadas para atuar como enfermeiras e professoras da infância pelo facto de que elas mesmas são infantis, frívolas e míopes. Numa palavra, são crianças grandes por toda a vida. Mas aqui é onde fica perigoso. As mulheres modernas não apenas abraçaram o seu poder, transformaram-no em arma. As redes sociais transformaram a atenção numa economia, e o homem médio é o trabalhador não remunerado. Ele bajula, ele orbita, ele compete por migalhas de validação de mulheres que nunca se comprometerão com ele. Por quê? Porque lhe foi vendida uma mentira, que a devoção por si só é suficiente. Schopenhauer viu a armadilha muito antes das aplicações de encontros. As mulheres são sistematicamente treinadas para serem incapazes de amor genuíno. Isto soa duro até perceberes o que ele quis dizer. O amor feminino é condicional. Está ligado à utilidade. Um homem não é valorizado pelo que ele é, mas pelo que fornece. No momento em que deixa de fornecer, o amor desaparece. Isto não é cinismo, é sobrevivência. As mulheres são programadas para buscar o melhor parceiro possível. Se um homem estagna, ela ressente-o. Se ele fica para trás, ela substitui-o. E a sociedade moderna incentiva-a. Schopenhauer dividiu os homens em duas categorias: aqueles que servem e aqueles que são servidos. O homem beta esgota-se tentando provar o seu valor. O alfa comanda o valor sem esforço. Um implora por lealdade, o outro inspira obsessão. Vês isto em toda parte. O trabalhador de escritório que sacrifica a sua saúde por uma promoção, esperando que isso faça a sua esposa respeitá-lo novamente. O frequentador de ginásio que transforma o seu corpo apenas para perceber que as mulheres agora o querem, mas apenas para sexo, não compromisso. O bajulador que gasta o seu salário com uma rapariga que o ignorará no segundo em que apareça um homem de estatuto mais alto. Estes homens não são vítimas, são voluntários. Mas Schopenhauer não apenas diagnosticou o problema, ele revelou a solução. A primeira regra de sobrevivência é ver o mundo como ele é, não como desejas que seja. O homem que prospera hoje não é aquele que se apega ao romantismo ultrapassado, é aquele que domina o jogo. E a verdade final, o jogo está manipulado, mas apenas se estiveres a jogar pelas regras erradas. É aqui que a maioria dos homens desiste, porque a próxima verdade é a mais difícil de engolir. Não é sobre mulheres, é sobre ti. E no momento em que a enfrentas, tudo muda. Schopenhauer descobriu uma verdade perturbadora, que a psicologia moderna agora confirma. As mulheres não competem como os homens. Elas não te desafiam diretamente. Não exibem o seu poder onde podes vê-lo. A sua maior arma é invisível, instintiva e devastadoramente eficaz: influência emocional. Enquanto os homens lutam com punhos ou lógica, as mulheres travam guerra através da percepção. Elas não conquistam, elas manipulam a própria realidade. Considera isto.
Quando um homem quer algo, ele exige. Quando uma mulher quer algo, ela faz-te acreditar que foi ideia tua. Schopenhauer viu isto claramente. As mulheres são adaptadas a uma vida sedentária pela sua falta de força física e ao cuidado das crianças pela sua inclinação natural. Portanto, vivem mais no presente do que os homens. Mas esse foco no momento presente dá-lhes uma vantagem perigosa. Elas leem microexpressões, mudanças de tom, quimio-dinâmicas sociais com precisão quase sobrenatural. Um homem pensa que está a ter uma conversa. Uma mulher está a conduzir um interrogatório. Os homens modernos acreditam que estão no controle dos seus relacionamentos. Estão errados. Desde o primeiro encontro até aos papéis de divórcio, as mulheres guiam a interação através de testes súbitos. A maioria dos homens falha sem perceber. O teste de conformidade, quão rapidamente reorganizas a tua agenda para ela. O teste de estrutura, se mantens a tua posição ou cedes às emoções dela. O teste de investimento, se persegues mais do que ela. Schopenhauer advertiu: as mulheres são instintivamente astutas e têm um talento inato para o engano. Isto não é maldade, é programação evolutiva. Num mundo onde a força física não garantia a sobrevivência, a inteligência emocional tornou-se a moeda máxima. A mulher que não conseguia navegar pela psicologia masculina não passava os seus genes adiante. Aqui é onde os homens modernos caminham cegamente para a armadilha. Confundem a atenção de uma mulher com interesse genuíno. Mas Schopenhauer revelou a dura realidade. As mulheres são mais atraídas por homens que não precisam delas. O momento em que fazes de uma mulher o teu propósito é o momento em que ela perde o respeito por ti. Isto explica por que os tipos porreiros ficam em último lugar. Por que os casamentos desmoronam depois que os homens sacrificam as suas ambições? Por que as mulheres perseguem homens emocionalmente indisponíveis? Não é que as mulheres queiram ser maltratadas. Elas são biologicamente programadas para buscar homens de maior valor. E nada destrói o valor percebido mais rapidamente do que a carência. Cada interação com uma mulher contém uma luta de poder não falada. A maioria dos homens perde antes de perceber que a batalha começou. Ela chora para evitar responsabilidade. Retém afeição para treinar conformidade. Flerta com outros para testar a tua confiança. Schopenhauer chamou a isto tirania dos fracos. As mulheres aproveitam a sua vulnerabilidade percebida para controlar adversários mais fortes. Um homem que cai nisto torna-se um escravo. Um homem que reconhece isto torna-se imparável. Mas há esperança. A verdade mais libertadora de Schopenhauer é esta: o primeiro passo para a liberdade é ver as correntes. Uma vez que entendes que a natureza feminina não é pessoal, é biológica, deixas de levá-la para o lado pessoal, deixas de implorar por lealdade e começas a inspirá-la. A lição final: as mentiras mais perigosas não são as que as mulheres contam aos homens, são as que os homens contam a si mesmos. A revelação mais devastadora de Schopenhauer não foi sobre as mulheres, foi sobre a fria e inflexível realidade da própria natureza humana. Depois de expor as verdades brutais da atração e dinâmicas de poder, ele ofereceu algo muito mais valioso: o caminho para a libertação. Não se trata de derrotar as mulheres, trata-se de transcender o jogo completamente. Os homens modernos cometem um erro fatal. Acreditam que a felicidade vem da validação feminina. Schopenhauer viu através dessa ilusão. A felicidade que recebemos de nós mesmos é maior do que aquela que obtemos do nosso ambiente. Os homens que prosperam não são aqueles que conquistam mulheres, mas aqueles que se conquistam a si mesmos. Desenvolvem um propósito tão consumidor, tão intrinsecamente gratificante, que a atenção feminina se torna um bônus agradável em vez de uma necessidade de vida ou morte. Os homens mais notáveis da história, os artistas, os inventores, os guerreiros, não foram distraídos pela perseguição. Estavam demasiado ocupados a construir impérios. Aqui estão os 3 pilares da masculinidade inabalável. Primeiro, soberania econômica. Schopenhauer advertiu que o dinheiro é a felicidade humana em abstrato, não pelo que compra,
mas pela liberdade que garante. O homem que controla as suas finanças controla o seu destino. Segundo, profundidade filosófica. A maioria dos homens vive no piloto automático. O homem excepcional cultiva uma mente afiada o suficiente para cortar através das mentiras sociais. Ele lê, debate e pensa por si mesmo. Terceiro, domínio físico. O corpo não é apenas uma ferramenta para a atração. É o vaso da tua vontade. Fraqueza aqui gera fraqueza em todos os lugares. Aqui é onde a sabedoria de Schopenhauer se torna revolucionária. A maneira mais segura de não ser muito miserável é não esperar ser muito feliz. Isto não é pessimismo, é armadura emocional. O homem moderno que deixa de implorar por amor, aprovação ou justiça de repente encontra essas coisas a vir até ele. Por quê? Porque se removeu das massas desesperadas. Tornou-se o prêmio. A batalha entre homens e mulheres não é pessoal. É um teatro biológico a desenrolar-se ao longo de milênios. O homem que desperta para isto deixa de culpar e começa a evoluir. Não ressente a natureza feminina, adapta-se a ela. Constrói uma vida tão atraente que as mulheres devem ou atender aos seus padrões ou assistir das laterais. A lição final de Schopenhauer. Nós renunciamos a 3/4 de nós mesmos para sermos como outras pessoas. A escolha é tua. Continua a perseguir ilusões ou entra no teu verdadeiro poder. A pílula vermelha não é sobre odiar mulheres, é sobre amar a verdade o suficiente para reconstruir-te à sua imagem. É aqui que a tua vida real começa.